Olá, eu sou Regiane Rocha, estamos aqui para mais uma aula, terceira aula da Lua Cristal da Cooperação. Essa semana vamos conhecer um pouco mais da Semana Azul. Iniciamos a Onda Encantada do Macaco, vamos entender um pouco mais sobre essa semana. Vamos lá! Então vamos lá, estamos na terceira semana da Lua Cristal da Cooperação. Essa semana é iniciada pela Semana Azul, e na Semana Azul a gente vai trabalhar a transformação da estrela, que é a proposta do Castelo Azul como um todo. Nessa semana a gente vai entender um pouco mais sobre a Onda do Macaco Azul, que inicia hoje, na terça-feira, e que a gente vai trabalhar durante os próximos 13 dias. É uma uma onda encantada muito especial que vai trazer para a gente a virada de chave da lua cristal, que é a transposição da procriação para a cocriação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então vamos entender aí. A terceira semana da lua da cooperação, da lua cristal da cooperação, ela vai apresentar para a gente a transformação. É responsável por esse processo de transformar. Portanto, a gente tem a primeira semana vermelha que inicia, a segunda que refina, a terceira que transforma e depois a quarta que amadurece. Estamos vivendo agora a terceira. Começamos hoje e vamos até a próxima segunda-feira, que aí na terça entra a quarta semana, que é a semana amarela. Na semana azul a gente vai ter a onda encantada do macaco, a gente tem um macaco magnético azul. A proposta dessa onda é descobrir a ilusão. As palavras-chave do macaco é essência da ilusão, poder da magia, ação de brincar. É muito importante a gente compreender que o processo que o macaco traz para a gente pensar não é necessariamente uma brincadeira como algo descompromissado. A brincadeira, a ilusão, a magia que está relacionada com a sabedoria do macaco azul, ela transcende essa ideia de infantilidade. Isso é muito importante de ser considerado. Em geral, quando a proposta do macaco traz a brincadeira como forma de enxergar e transformar a ilusão, ela traz a proposta de enxergar através do que está proposto, ou seja, se você tem uma realidade que, por exemplo, você considera dura, difícil, muito arrastada, pesada, o macaco traz a possibilidade do poder da magia que, através da brincadeira, mostra para você que você está vivendo uma ilusão. E essa ilusão, ela foi criada pelo que você acredita do mundo. É uma onda de muita sabedoria, está passando no coração do Tzolk'in, está no meio da coluna, entre o dia da estrela espectral, que foi alguns dias atrás, até o dia do macaco, que é hoje, a gente passa nos 4 Qins que estão no coração, correspondem ao coração do Tzolk'in. Então, é um momento onde a gente pode aprender sobre o coração da sabedoria universal. Então, é momento de receber informação, momento de estar aberta à leveza e à capacidade co-criativa. Vamos falar um pouquinho mais à frente na hora do Tantra, mas é importante entender que quando o macaco traz o poder de atrair a magia para descobrir a essência da ilusão e brincar com essa realidade, não é uma questão de ser negligente, ou de debochar, ou de não levar a sério. Pelo contrário, a proposta do macaco é: a brincadeira é a capacidade da ludicidade, a força da criação, a força da criatividade está em ser leve. Ninguém consegue criar soluções, os tais brancos que dá quando você faz uma prova, quando você fica numa situação onde você tem que acessar uma informação e ela não pode ser acessada porque você está ali naquela sensação de que não tem recurso, é exatamente o ponto que impede a criação. E a gente não tem como gerar ou acessar a informação se a gente está no estado de tensão. Por quê? Porque o estado de tensão leva a gente para a situação de defesa.
em todos os momentos de ludicidade, de criação, de novas experiências, é impedido. Por quê? Porque se você está ameaçado, a única coisa que você vai fazer é tentar se defender. Então, o que que o macaco traz? Boa parte dos pesos que nós carregamos são ilusões. E ele traz esses 13 dias para poder ajudar a gente a perceber que boa parte da modelagem da nossa vida é por conta da cultura de dominação. Porque a gente acredita que a vida tem que ser difícil, porque a gente acredita que é frágil, porque a gente acredita que não tem esse poder. Então, ele vem trazer essa sabedoria do matemático, do co-criador, do arquiteto das percepções. Nós temos uma sabedoria indiana chamada Mahalila, que é um jogo. Inclusive, aqui no Brasil, o Mahalila é entendido como o grande jogo do autoconhecimento, mas na Índia ele é um jogo para criança. Isso não significa que porque ele é para criança, ele não tenha o poder real de acessar os níveis de consciência. É muito importante compreender que existe essa divisão na nossa percepção cultural, de que coisa de criança fica na infância e coisa de adulto é coisa séria. Seriedade é levar a si mesmo em consideração, valorizar a sua autenticidade, valorizar quem você é. Isso é extremamente sério, mas não deixa de ser leve, não deixa de ser uma grande brincadeira, que dentro do jogo do Mahalila, no indiano, a gente entende como grande jogo cósmico, que é exatamente o macaco que ajuda a gente a entender esse grande, esse Maha, que é grande, né? Lila, que é o jogo cósmico. Então, a onda do macaco vem trazer toda essa sabedoria de dar leveza, de desconstruir. Se a gente ouve a meditação do macaco, ele traz isso, né? A sabedoria da alegria para a criança, para tirar o peso e transmutar as coisas que são vistas por nós como pesadas em leveza. E aí a gente vai passando por esse processo de cocriação pela magia. Por quê? A ludicidade, a espontaneidade, que são características da onda do macaco azul, trazem um ambiente seguro, propício e fértil para criatividade, que é a cocriação pela magia. Quando a gente vai falar de magia, a gente está falando desse grande encanto da vida. Não é necessariamente essa relação mística com algo que é mágico, com algo que é sobrenatural. Na verdade, não existe tanta diferença assim entre a matéria e o espírito. São apenas condições, são camadas que vão se densificando quando vão na direção da matéria e sutilizando quando vão na direção do espírito. Mas isso não significa que estejam desconectados, são camadas. Se você pega hoje, por exemplo, os aparelhos de última geração que conseguem fazer o fatiamento do cérebro, por exemplo, para poder avaliar cada uma das camadas e identificar que parte do cérebro é responsável por tal função, se a gente pensar nessa dinâmica e a gente aplicar isso para a composição humana, a gente vai ver que, na verdade, o ser humano, a condição humana, é de um ser divino manifestado temporariamente. E essa consciência do que é ser humano precisa ser absorvida pelas pessoas, porque a gente ainda vive com a ideia de humano dotado de inteligência, aliás, animal dotado de inteligência, e isso é extremamente prejudicial, porque a gente nega a natureza divina, que é de fato o que eleva a consciência, não só da espécie, como do planeta também. E aí nós temos os 15 da semana. Nos 15 da semana a gente vai ter entre o 131, que é o macaco magnético azul, e o 137, que é a terra rítmica vermelha. Então a gente vai ter essa primeira sequência aí dos 15, fazendo a primeira parte da onda do macaco. Entender que cada um dos tons e cada um dos selos que se relacionam entre si trazem uma frequência específica que só acontece desta forma nesta onda, ok? E isso acontece para todas as ondas. Então, agora a gente vai compreender um pouco melhor a nossa lógica do Tantra interior e a gente vai falar do tema geral da onda cristal da lua cristal da cooperação, que é a procriação versus cocriação. Mantendo essa dinâmica de observação, a gente vai entender que
A cocriação, ela é uma capacidade humana. Do que a gente o que a gente chama de cocriar, né? É utilizado cocriar porque se entende que você está criando com. Então, a parte do livre-arbítrio do ser humano, onde ele escolhe quais são os caminhos que ele quer trilhar na vida, o que ele quer fazer com o tempo que lhe é dado aqui, nessa experiência temporária, é o direito de escolha. Esse direito de escolha faz com que o indivíduo, né, o ser humano, se conecte com o Criador numa única vertente criativa. Então, eu tenho a possibilidade de, por exemplo, pela minha assinatura galáctica e pela minha onda de nascimento, descobrir quais são as características que marcam a minha essência, quais são os meus desafios, quais são os recursos que eu tenho e como que eu posso usar essas habilidades para chegar no meu objetivo de vida, no meu propósito. E qual seria o meu objetivo de vida? É o propósito que a minha onda de nascimento determina. No meu caso, eu sou tormenta cristal, então eu preciso entender como esse oráculo funciona, como que essa assinatura não, tom determina o que é cristal e junto com uma tormenta, por que está na onda da estrela. E aí a estrela vai ser a minha finalidade, é harmonizar, que não é nada fácil, diga-se de passagem, mas é um desafio que está posto para que seja elaborado e realizado. Quanto mais clareza eu tenho disso, mais eu vou ter consciência de que todo o poder que me foi dado, o poder da inteligência, o poder da sabedoria espiritual, aliás, as múltiplas inteligências, desde que se passou a olhar o ser humano como um ser holístico, ou seja, um ser que é múltiplo, tem muitas possibilidades, um ser integral, complexo, a gente vem observando as possibilidades de inteligência. Então, a gente tem inteligência mental, que é essa que ajuda no raciocínio mais lógico. A gente tem a inteligência espiritual, que foi estudado por vários autores. A gente tem a inteligência biológica, que é essa que faz o nosso corpo passar de fases, né? E a gente ir acompanhando o desenvolvimento do corpo a partir delas. A gente tem a inteligência criativa, intuição, e são várias coisas que vão compondo essa grande diversidade do universo particular chamado ser humano. E quando a gente começa a entender isso, principalmente o feminino, que traz essa capacidade de cocriação mais inerente ao gênero, fica mais fácil de compreender, aliás, de superar a ideia de procriação, na qual a mulher ela só está reduzida a ser parceira do homem ou mãe dos filhos. E isso não é dizer que esse ambiente é um ambiente negativo para a mulher, mas definitivamente não é o único. E para falar a verdade, não é toda mulher que tem a intenção de fazer o processo de maternagem, de ter filhos. E isso também não é respeitado. Existe uma linha determinada que todo mundo tem que seguir, se não seguir tem alguma coisa de errado. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, com essa possibilidade de expansão, tanto do momento do planeta, como na onda encantada que a gente está vivendo agora, o castelo que a gente está vivendo, essa transposição da ideia de procriação para cocriação é super estimulada e a gente pode começar a se abrir para essa nova realidade. E aí a gente aprende sobre a cocriação, de que a gente não pode realizar uma vida, gerar uma vida, pode ser a sua própria realidade. Qual é o futuro? Quais são os futuros possíveis que você quer criar a partir de agora? Então, essa aceitação de que você é a artista de si mesma. É você que desenha as linhas do que vai ser a sua vida. Mesmo que você não saiba isso, mesmo que você faça isso de maneira inconsciente, você já está tomando decisões. Então, como o Jung diz, né? Enquanto o inconsciente não for transformado em consciente, ele vai definir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, é preciso compreender que, de maneira autônoma, a própria escolha, o livre-arbítrio vai fazer com que você tenha os destinos, as histórias de vida que você quiser produzir. E aí a gente tem uma sabedoria lindíssima aqui no Tantra, no Tantra interior, que é o som primordial. Enquanto a gente trabalhou
no espelho, a ideia de entrega, de silêncio, de meditação profunda. Aqui a gente vai trabalhar o surgimento do som. Então, a onda do macaco, ela vai simbolizar muito essa lógica da Terra. Mas não é uma Terra como a gente conhece, por exemplo, no sistema planetário. Não é tipo a Terra materializada, é a Terra cósmica. O espaço para a criação, o ambiente fértil para criar ideias, para gerar coisas, para sonhar. E a partir de então, começar a desenhar a vida que você quer. Esse lugar interno de alegria, esse lugar interno de espontaneidade, a sensação de querer, de estar expansivo, receptiva ao que o universo traz. Reconectar com a natureza, com os códigos e vibrações naturais planetários. Já tem uma dificuldade para que a gente consiga se entender de novo como ser natural e a partir daí entender quais são as questões que precisam ser feitas. Mas é muito importante que a gente entenda que hoje o maior esforço, a grande aprendizagem é destralhar, é tirar as camadas que não representam a viajante, a artista de si mesma. Isso fica muito claro quando você, por exemplo, tenta fazer uma determinada ação ou escolher as coisas de maneira diferente e você percebe que vozes ficam ali na sua cabeça. Pergunta para alguém, fala coisa tal. Você sabe que você não vai conseguir fazer sozinha, né? E vai de novo fazer bobagem. Lembra quando aconteceu coisa XPTO? Muitas dessas vozes são implantes. São hábitos, são costumes que a gente aprendeu lá na infância, de que a gente não podia confiar na nossa própria palavra, de que a gente tinha que buscar a autorização do outro para fazer alguma coisa. Que se a gente fizesse algo de maneira espontânea ou sozinha, se desse errado, a gente ia ser castigada depois. Então, tudo isso são memórias que estão condicionadas. E aí, essa sabedoria do OM, que é o som primordial, ele vai ajudar a gente a reorganizar a vibração, levar toda a vibração para cima, habilitando essa vibração. Lá nas ondas, nas luas anteriores, a gente falou sobre a frequência do medo, a gente falou sobre a frequência do amor, e a frequência do amor, ele vibra a partir da alegria. Se a gente pensar, por exemplo, na escala de Hawkins, que vai falar do psiquiatra David Hawkins, que vai falar sobre a escala de consciência alinhando as vibrações emocionais e quanto de hertz tem cada uma delas, a frequência do medo está numa média de 100 hertz, enquanto a do amor acima de 500. É uma diferença muito grande. Só que a gente não sabe chegar lá racionalmente. Então, como que a gente faz isso? A partir da vibração. E aí, a sabedoria indiana traz pra gente esse som primordial, que é o som da criação, que é o Om. Então, durante essa semana, cada vez que você tiver uma dúvida ou alguma questão que não estiver clara para você, ou quiser mudar o estado emocional, a vibração que você está vivendo ali, faça internamente o mantra Om. Mas lembre-se, quando você for fazer o Om, é Om, ele nasce no O e finaliza no M. O M não continua. Isso é muito importante de entender porque existe uma lógica na repetição desta palavra que é pequena, mas que tem uma simbologia tão poderosa por trás. Então você pode ficar quanto tempo você quiser estendendo o O, mas o M não. Então é OM. Ele morre no M, tá? Abre no O e fecha no M. Não depois de estender o M. Estende o O e fecha no M. OM. Ok? Isso vai te ajudar a trazer essa frequência vibratória cósmica, que é o que trabalha a harmonização da vibração. Então é como se fosse o coração da vibração. Cada vez que a gente quer resetar, a gente vai e volta para o OM.
Então, se a gente está passando agora pelo coração do Tzolk'in e o macaco traz essa sabedoria, então vamos vibrar durante a semana para poder harmonizar essa frequência e elevar a nossa oitava do medo para o amor de uma maneira mais natural. E a ginecologia natural, que é a última parte da nossa aula, a gente vai estar trabalhando a lua minguante, pensando, a lua minguante é uma lua que tem um declínio da luz e vai devagarinho indo para a lua nova, onde a luz se extingue totalmente. É importante pensar que a ausência de luz não é necessariamente ruim, é um espaço escuro que precisa ser considerado como parte, complemento. A lua minguante é considerada dentro dos ciclos menstruais como TPM, é o momento onde a gente analisa, o arquétipo é a feiticeira, como a gente já falou nas outras luas, e ela vem trazendo essa necessidade de refletir sobre o que se quer, refletir sobre o que se está fazendo, refletir sobre a direção, sobre os métodos, sobre os objetivos. E é por isso que às vezes, nesse momento, às vezes é um jeito de falar, né? Porque se a gente for observar, tem muita mulher que passa pelas TPMs de maneira grave. Eu até que eu já comentei em outros áudios a respeito dessa fase da TPM, de que tem situações bem drásticas de alteração de humor aguda nesse momento. Então, o que isso quer dizer? Essa fase está querendo te dizer que tem alguma coisa que está irregular, ficar sentindo dor ou mudanças abruptas de humor nessa fase não é algo natural. É importante verificar. Então, procura uma terapeuta em ginecologia natural na sua região. Se você tiver interesse de saber mais sobre isso, procurar a gente também, estou à disposição. Mas é importante você entender que não é algo natural. A lua minguante vai trazer a necessidade da análise, a necessidade de observar como foi o ciclo, para que você comece a fechar esse momento de reflexão e depois escolher as novas sementes na lua nova, que é responsável pela fase menstrual. Então, que é onde a gente solta, né, todas as coisas que não serviram mais nesse ciclo e que também o óvulo não foi fecundado. Então, é um momento de transição aí para receber o início do novo ciclo. Então, a lua minguante vai trazendo esse declínio, que é essa maturidade, essa sensação de que precisa ser observado com mais amor o que é feito no dia a dia. É um momento de muita reflexão. Corresponde ao outono e vai trazendo essa necessidade de olhar para dentro, de soltar as coisas que não servem mais. E aí ela vem dissolver a ilusão de impotência. Dentro, principalmente da onda do macaco, ela vem ajudando a identificar a ilusão que foi criada de impotência. A ilusão de impotência é uma das doenças mais fortes, a gente chama de ignorância sobre si mesma. Acreditar que a gente não tem a competência de desenvolver o nosso próprio potencial de vida. Acreditar que a gente está sempre em perigo, que precisa da autorização de alguém, do apoio de alguém, da segurança de alguém. É óbvio que a gente não veio aqui para viver sozinho, a convivência faz parte da natureza humana, mas não a dependência. E isso precisa ficar muito claro, tem que haver essa superação. A mulher precisa se lembrar de que ela tem um lugar de individualidade também. Ela não vai só se entregar para ajudar o outro o tempo inteiro, e não olhar para si mesma. Não tem como oferecer o que não carregamos, isso precisa ficar muito claro. E aí a gente chega no último momento da nossa aula, que é o nosso chazinho e o escalda-pés. Essa semana, para quem está fazendo os estudos no grupo fechado, a gente vai ter um chá mais específico, porque a gente vai estar acompanhando essas mulheres. Então, aqui, como é uma coisa mais aberta, eu vou trazer uma sugestão, que seria o gengibre. Mas você vai precisar observar se isso é possível para você, se tem alguma restrição, se tem algum tipo de contraindicação no seu caso, e isso eu não tenho como avaliar fazendo uma aula aberta e sem saber para quem especificamente essa aula está chegando. Então, a gente coloca o gengibre como uma possibilidade que é para poder trazer um calor a mais, mas
faça a avaliação da situação que você tem agora, né? Qual é o teu quadro de saúde, de possibilidades aí, para ver se o gengibre cabe nisso ou não. Então, por exemplo, se você está enfrentando algum quadro de enfermidade, sei lá, pressão alta, qualquer tipo de coisa, faz uma verificação se tem contraindicação do chá, tá? Se não, use durante a semana. Se sim, evite e pode ficar no chá de camomila ou algum outro que você de repente tenha interesse ou já tenha experimentado e saiba que funciona para esses momentos de mais expansão, para que você possa fazer o processo com calma. E o escaldapés é sempre indicado na virada de lua. E aí, então, a gente vai ter isso lá mais ou menos para sexta ou sábado. Não me lembro exatamente qual que vai ser o dia de mudança da fase, mas seria para essa transição. E aí pode ser o escaldapés da sua preferência, alguma coisa que de repente te chame a atenção para você fazer aí, para poder marcar esse seu ritual de passagem entre a lua minguante e a lua nova. Ok? Espero que você goste, espero que você pratique e se for do seu sentir, traga para nós nos comentários que vai ser muito importante a gente saber o quanto tá impactando, né, esse conteúdo para você. Leva para mais pessoas, apresenta para pessoas que tiverem o interesse, porque o nosso objetivo é que chegue para muita gente. A gente não sabe quem precisa, mas de repente você pode ajudar. É isso, até a próxima aula. Espero que você goste. Até lá. Om.